Hoje eu recebo a psicóloga Fernanda Nogueira. Nosso assunto de hoje é término de relacionamento. Fernanda, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso jornalismo. Fábio, muito obrigada. Um prazer estar aqui de novo. Pois é, esse tema de hoje, Fernanda, quem não passou, com certeza ainda irá passar em alguma fase da vida. Seja um término de uma amizade, mas aqui nós vamos falar de um término de um relacionamento amoroso, né? Um término de relacionamento amoroso. E é um tema bem complexo, inclusive a gente estava até comentando aqui nos bastidores que a maioria das pessoas procuram terapia inicialmente por causa de um término de um relacionamento que foi muito conturbado, muito dolorido, né, Fernanda? Isso, hoje, né, uma das principais demandas que eu tenho é essa mesmo, né? Relacionamento, término de relacionamento, autoestima. Mas assim, a gente entende, Fábio, que esse processo de luto, de um término, é um dos lutos mais difíceis que existem, sabe? Às vezes é difícil passar por isso sozinho, né? Seguir em frente, voltar a se relacionar de novo. Então, Fernanda, para a gente começar o nosso bate-papo, por que algumas pessoas se separam, terminam um relacionamento, mas não sofrem? Eu vejo que tem algumas pessoas que aparentemente se sentem mais leves, depois que o relacionamento acabou. Isso acontece de verdade ou é uma fachada que elas criam ali? Então, Fábio, pode acontecer, mas tem uma explicação. Vamos pensar que a gente está ali num relacionamento e aquilo não está nos fazendo bem, né? Não é difícil perceber quando está numa situação ali não está sendo bom para a gente. Começa a afetar o nosso humor, a nossa qualidade de vida, a gente começa a ficar mais desanimado. E isso pode acontecer até mesmo em um relacionamento longo. Você começa a entender que não está fazendo mais sentido estar ali. E é como se você fosse entendendo com o tempo que aquele relacionamento ele tem uma data para acabar, que esse fim vai chegar. E é como se você começasse a se preparar para esse fim. Às vezes, Fábio, isso não acontece nem de forma intencional. É como se a pessoa antecipasse esse processo de luto. Então ela começa a entender, poxa, não vou conseguir mais ficar ao lado dessa pessoa. Nossa, eu vou ter que fazer outras coisas. Então ela começa a aceitar, a se organizar, e quando aquele fim ele chega de fato, essa pessoa ela não mostra, né, que está sofrendo, nem que está passando por um processo de luto, porque esse processo ele já foi vivido ali durante o relacionamento. E a sensação que a gente tem é de leveza mesmo, né, de alívio. Fernanda, uma segunda pergunta aqui, que é a dúvida de muitos telespectadores, de seguidores seus também lá no Instagram. Sim. Faz mal guardar as coisas do ex como lembrança? Vamos mencionar aqui roupas, presentes, perfumes. Tem gente que guarda até aliança de compromisso. Guarda. Né? Fábio, então, vamos pensar, né, que quando um relacionamento termina, é difícil, né? Já terminei, já vou devolver as coisas ou me desfazer delas. Não é tão fácil assim. Mas vamos pensar que ficar guardando essas coisas diz de uma negação, diz de um lugar de espera, é como se eu tivesse que deixar tudo preparado para esse ex voltar. E acaba que isso é muito perigoso, porque a gente não avança nesse processo de luto, Sim. Fica só ali na negação. E esse processo de luto ele vai se tornando crônico, que deixa essa pessoa muito vulnerável a um transtorno depressivo ou um transtorno ansioso. E sem contar, Fábio, que a gente vê, né, muita gente terminou há anos e ainda não seguiu em frente, não dá certo com ninguém. É como se a gente estivesse falando que não há um lugar vazio ali. Todo mundo que você começa a se relacionar tem algum problema, aquele relacionamento não vai adiante. Por quê? Para alguém chegar na minha vida precisa de ter um espaço. E se esse espaço não existe, né, se esse espaço ainda é ocupado por esse ex, ninguém vai dar conta de preencher esse lugar. Então, o melhor a se fazer é que a gente vá aos poucos se desfazendo de tudo que sobrou dessa relação. Então, das roupas, né? Perfume, para que eu vou guardar o perfume de um ex? Quero lembrar, né? Então, assim, e a gente se desapegar mesmo até da rotina. Às vezes eu continuo fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, os mesmos restaurantes. Então, toda vez que eu vou ali, eu lembro desse ex. Então, o legal é que a gente vá se distanciando de tudo que nos remete a essa pessoa. Fernanda, para complementar essa pergunta, quanto Sim. tempo que leva para uma pessoa elaborar que realmente acabou e seguir em frente? Há uma regra para isso?
Você disse que tem gente que fica até anos remoendo isso? Fica sim. Então, Fábio, as pessoas terminam e querem se livrar logo daquela angústia, daquele sentimento ruim. Só que não há uma fórmula mágica para isso. Isso não vai acontecer. Da mesma maneira que eu demorei um tempo para me vincular àquela pessoa, eu vou demorar um tempo para fazer o contrário, para eu me desvincular. Então, o processo de luta é justamente isso. Eu preciso entender a minha perda, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, mas com o tempo ali eu vou processando o que aconteceu e vou ocupando o espaço que aquela pessoa deixou de outras formas, que não precisa ser com um novo relacionamento. Aí, Fábio, o que acontece? Esse processo de luta ele é muito individual. Então, assim, tem alguns fatores que vão determinar se esse processo vai ser mais longo, mais sofrido. Um deles é a importância daquela pessoa na minha vida, o tempo que durou esse relacionamento. Então, quanto mais importante era aquela pessoa, aquele vínculo, quanto mais tempo durou esse relacionamento, mais difícil vai ser esse processo de superação. Então, um relacionamento que durou pouco, né, a tendência é que a gente não demore tanto para seguir adiante. Agora, Fernanda, uma pergunta que vem aqui de telespectadora, até te cortei, você me perdoa. O ex dela era péssimo para ela. Sim. Mas por que mesmo assim ela insiste em querer voltar? É a pergunta dela. Então, Fábio, quando eu quero voltar para alguém que me fez mal, eu não estou possivelmente falando de voltar para a pessoa real. Eu estou falando de voltar para a pessoa idealizada. E o que é isso? É a pessoa que eu criei, é a pessoa por quem eu me apaixonei, é a pessoa que eu enxerguei. E é justamente a idealização que me mantém presa ainda a esse relacionamento. É a idealização que mantém esse amor. Então, para eu conseguir, me desfazer, me distanciar dessa pessoa, eu tenho que conseguir enxergar a pessoa real como ela é. E quando a gente termina, fica tudo ali muito confuso, as memórias, eu começo a me apegar somente ao que era bom. Então, eu tenho que trazer realidade. Poxa, por que eu terminei? Como era a forma que essa pessoa me tratava? Porque se essa pessoa real não aparece, fica quase impossível seguir em frente, né? Então, tem que me desapegar da idealização. Agora, Fernanda, a pessoa terminou um relacionamento. É errado ela já entrar em outro? Então, Fábio, depende da forma que essa pessoa sai desse relacionamento. Então, assim, eu acredito que na maioria dos casos, a gente sai de uma relação ali em sofrimento, angustiado, despedaçado, você vai ter que rever toda a sua vida. Então, é interessante, se perguntar, o que eu tenho para oferecer para alguém nesse contexto? Então, o que eu vejo na maioria das vezes é esse emendar um relacionamento no outro como uma forma de não ter que lidar com aquela dor. Eu quero tirar o foco disso que está acontecendo, porque isso tudo para mim é muito sofrido. E acaba que esse luto ele não é vivenciado. E não quer dizer que esse luto foi embora porque ele não foi vivenciado. A gente vai ficando ali com lutos pendentes. Então é bacana olhar para trás, quantas coisas que eu passei, que eu não superei, que eu não sofri, que eu já fingi que nada estava acontecendo, que eu já emendei um relacionamento no outro. Porque, Fábio, isso vai ser cobrado. A gente vai acumulando ali perdas, que não foram sentidas, que não foram expressadas. A gente não passou por esse luto. E às vezes a gente tem uma mudançazinha ali na nossa vida e estou com um quadro depressivo. Então, esse quadro depressivo ele não surgiu agora, ele vem dessa trajetória, de situações que não foram superadas, desses lutos que ficaram pendentes. Fernanda, tem gente que não aceita o fim do relacionamento. O que fazer? Então, Fábio, assim, parece que a gente precisa de uma permissão para ir embora, para colocar um ponto final. Isso não existe. Até porque é muito diferente essa percepção de limite. Às vezes uma pessoa está assim, muito insatisfeita com a relação e para outra não, para outra ela consegue ficar ali, tem uma insatisfação ou outra, mas esse limite não chegou. Então não preciso de pedir uma autorização para o outro para eu ir embora, que ele compreenda, que ele aceite. Se esse meu limite chegou, eu tenho que tomar uma decisão pensando no que é melhor para mim. Porque qual o sentido de continuar em uma relação por outra pessoa? Por um motivo que não é meu. Não faz sentido nenhum. Fernanda, para a gente encerrar então o nosso bate-papo aqui, tem uma pergunta de uma telespectadora. Eles estão juntos há 6 meses e há 1 mês ele sumiu e ainda não voltou. Já acabou isso? Acabou não? Fábio, então, tudo comunica algo.
comportamento, né? Não é só o que eu estou dizendo que comunica algo. Então, o que é esse sumiço, né? Um sumiço no carnaval e a pessoa não apareceu até hoje? Então, assim, demonstra uma certa despreocupação com a outra pessoa, né? Não deu satisfação, enfim. Então, assim, a gente pode entender que tudo isso é o contrário de um relacionamento. Não estou nem aí, fiz o que é melhor para mim, eu desapareci, não dei satisfação. Então, assim, essa pessoa, a gente entende que esse fim, com essas atitudes, ela está mostrando, né, que esse fim chegou para ela. Só que ela não conseguiu colocar isso em palavras, ela se distanciou. Mas vamos pensar na outra parte, Fábio. Eu estou ali, às vezes, no lugar de espera. Eu estou ali, às vezes, querendo uma explicação para esse sumiço, para essa pessoa que foi embora ali no carnaval e não voltou até hoje. Por quê? Porque eu quero continuar com essa pessoa. Então eu vou fazer de tudo para eu não enxergar a realidade. E a gente só enxerga que a gente dá conta. O nosso tempo já está quase escasso, mas eu quero fazer uma pergunta aqui, que é a dúvida também de telespectadores. Existe uma forma correta de colocar um ponto final numa relação? A gente tem visto muito as pessoas terminando o relacionamento, sumindo, como foi esse exemplo que nós tivemos aqui agora. Pessoas que não têm coragem de olhar no olho e acabam terminando por telefone. E tem pessoas que não, que vão lá e faz bonitinho, conversa bonitinho e termina da forma que era antigamente. Existe uma forma correta? Tem gente terminando até por direct, Fernanda. Ô, Fábio, então, assim, o melhor, né, era, poxa, eu vou dar uma satisfação para essa pessoa, né, enfim. Mas aí, Fábio, será que eu dou conta? Será que eu dou conta, né? Vamos pensar o tanto que essa conversa é difícil. De chegar lá e falar, poxa, não faz mais sentido para mim, eu vou embora. Então, isso vai do aprendizado que a gente tem, né? De lidar com situações adversas, frustrantes, de situações difíceis. Como que eu aprendi na minha casa? O pessoal lá na minha casa, né? Tipo assim, me levou a falar claramente sobre o que me incomoda, sobre o que não tá bom. Ou não, na minha família, né, a gente sempre varria tudo para debaixo do tapete, a gente fingia que as coisas estavam bem. Então, se eu não aprendi a fazer isso, como que eu vou fazer isso em um relacionamento? Então, cada um faz aquilo que dá conta. Então, assim, não existe, né, Fábio, assim, o mais esperado seria, né, ter essa empatia pela outra pessoa, mas se eu não fui, né, se eu não consegui aprender isso, como que eu vou fazer, né?